Isabelle, bom dia. Espero que todos vocês estejam bem, seus familiares também, na medida do possível, nessa situação que a gente enfrenta, né? Vamos ter esperança e fé. Bem, pessoal, hoje a gente vai fazer uma revisão da segunda unidade, tirar algumas dúvidas que vocês têm, falar sobre a prova que será semana que vem, né? Vocês já estão sabendo. A prova na semana que vem a gente vai disponibilizar de manhã, aí por volta das 9 da manhã. E vocês têm que entregar até 9 da manhã do dia seguinte. Uhum. Então, aliás, eu posso até colocar até meio-dia, se for o caso. Né? Coloca até meio-dia. Posso até combinar já com vocês e deixar até meio-dia. Certo, Heloísa. Para quem fizer o seminário, a prova vai ser o seguinte. Primeiro, eu corrijo a prova valendo 10 e depois divido a nota por 2 e somo com a nota do seminário, tá? Vai ser assim. Então, vai ser dividido por 2. Quem não fez o seminário de jeito nenhum, nem na primeira nem na segunda unidade, de todo jeito essa nota dessa prova vai ser dividida. Porque o seminário é obrigatório, né? Seja na primeira ou seja na segunda unidade. Bom dia, Ingrid. Então, também vai ter nota dividida quem não fez o seminário, e no caso do seminário, quem não fez também leva 2 faltas, né? Quem não fez na primeira ou na segunda. Hoje, por sinal, pessoal, vocês têm que entregar os exercícios de fixação do ponto 11 e do ponto 12, né? Lembrando que cada um vale meio ponto e também quem não fizer recebe 2 faltas. Então, entreguem até hoje, amanhã eu já coloco as faltas de quem não fizer esse exercício, até para vocês verem como é que está a situação de falta de vocês. Quem tiver reprovado por faltas, eu acho que não lembro se na turma de vocês tem gente perigando ser reprovado por falta, não. Mas se tiver alguém reprovado por faltas, eu deixei um exercício sobre uma videoaula em relação ao AI-5. Eu vou dar a oportunidade de quem fizer esse exercício e acertar 50%, poder abonar o excesso de faltas, tá? Então, avisem aos colegas que vocês sabem problemas para que façam isso. Ô, professor, Pode perguntar. eu não tinha visto que essa atividade só era para quem estava reprovado por falta. Aí eu fiz, tem problema? Não, ela é facultativa para os outros, porque ela também é contada como carga horária da disciplina, né? Só que aí, obviamente, que você não vai, já que você, graças a Deus, não está reprovado por falta, você está participando direitinho, você não vai receber esse benefício, né? Entendeu? Você tem alguma falta? Se você tiver alguma falta, eu posso até. Certo, Raquel, que bom. Se tem alguma falta, eu posso até aboná-la, entendeu? Se você teve alguma falta agora, certo? Pronto, uma coisa também que eu posso fazer, se a pessoa tiver alguma falta, a pessoa faz e eu abono, ou pede, professor, eu fiz, tira essa falta aí, né? Entenderam? Também pode servir para isso. Mas, assim, para vocês que não estão, e eu acho que na turma de vocês eu não me lembro se tem gente nessa situação, eu vou até dar uma olhada aqui rapidinho. Pronto. Eu posso fazer isso, eu posso usar para abonar faltas de quem tem faltas, né? Quem eventualmente tiver alguma. Deixa eu dar uma olhada aqui nas faltas da turma de vocês. Rapidinho, antes da gente começar a comentar sobre a prova. Tem um aluno aqui, tem 2 alunos na turma de vocês que estão bem. Três alunos que estão bem pendurados por falta. Não sei se chega para reprovação, mas estão bem pendurados. Não vou dizer o nome para não gerar constrangimento, mas tem os 3 alunos que estão bem pendurados. Assim, eu não olhei o total, porque eu só olhei só na ficha. Não, Adriano, não é você não, certo? Não, eu entendo. Mas aí vocês dão um reforço e peçam que os colegas olhem no sistema amanhã.
Não, Adriano, tem gente que tem mais do que você. Você teve 4 esse semestre, ainda é pouco, tá? É pouco ainda. Tô falando, tem gente que, pronto, tem uns alunos que não fizeram nenhum exercício ou só fizeram um. Aí esses aqui estão numa situação mais preocupante, porque aí já levam as 10 faltas, né? Tem que olhar da primeira também, que eu não estou agora com acesso em relação à primeira. Pronto, pessoal, agora o que é que eu vou fazer para vocês? Bom dia, Zaú. O que é que eu vou fazer com vocês? Eu vou dar dicas em relação à prova, em relação ao conteúdo, e só não vou dizer o conteúdo, mas praticamente vou colocar o que é, vou falar o que é para vocês responderem em cada questão da prova, tá? Eu vou ver se eu dou um jeitinho aqui para, enquanto eu estou falando, já que eu não posso projetar a prova, eu não posso projetar a prova, enquanto eu estou falando, eu consegui ver o chat de vocês. Bom dia, Stephanie. Pronto, pessoal. Eu consigo ver agora o chat de vocês e ver a prova. Pronto, como eu disse, essa prova de vocês eu vou disponibilizar semana que vem, quinta-feira, 9 da manhã. E aí eu posso que vocês entreguem até meio-dia, mas não percam de jeito nenhum o prazo, tá? Não percam o prazo de jeito nenhum. Nem por poucos minutos. Evitem mandar de última hora. Pode ser que dê algum problema na internet, etc. Bem, gente, a prova de vocês ela vai ter 5 questões. Vocês só escolham 2 questões para responder. Quem escolher mais de 2, eu só vou corrigir as 2 primeiras. Cada questão vale 5 pontos. E aí a avaliação, ela totaliza 10 pontos. Claro, como eu já tinha falado aqui, os alunos que vão fazer seminário nessa unidade ou que não fizeram de jeito nenhum, essa nota vai ser dividida por 2 e acrescida com a nota obtida nos seminários. Não esqueçam de seguir a formatação da prova, né? Cada resposta tem que ter no mínimo 5 e no máximo 15 linhas. A fonte Arial, tamanho 12 negrito, que é uma fonte que realmente ocupa espaço. Isso, Exaú, 12 horas do dia subsequente. Fica combinado, tá? Mas não percam nem por um minuto. Quem perder por um minuto, daqui a pouco eu vou explicar o que é que tem que fazer. A resposta da prova, gente, ela pode ser feita no formulário da prova ou pode ser feita no arquivo à parte. Se vocês tiverem dificuldade para baixar e depois salvar o formulário da prova, sim, Luísa, tem negrito, viu? As questões são respondidas em negrito. Então, repare que essas 5 linhas no instante faz. Porque Arial 12, negrito, espaço 1.0. Como eu disse, a resposta pode ser feita no modelo de prova, e aí vocês teriam que baixar, salvar outra versão e fazer o upload de novo, ou então pode ser feito no arquivo à parte, a escolha de vocês, tá? E o formato, o Word ou PDF, um ou outro. E o mais importante, as respostas das questões que vocês selecionarem para responder deve ser conforme a redação do próprio aluno, utilizando suas próprias palavras. Utilizem suas palavras para responder às questões. Respostas copiadas total ou parcialmente, de prova de outros estudantes, do livros, da internet ou de qualquer outra fonte, vão ser punidas com redução total ou proporcional da nota a critério do professor. E, infelizmente, eu destaco que isso aconteceu na prova de vocês. Olha, pessoal, a prova vai vazar, todo mundo vai conhecer o conteúdo da prova, não tem como vocês não discutirem o conteúdo da prova entre si, e, francamente, o problema não é discutir o conteúdo da prova entre si. O problema é vocês copiarem o conteúdo da prova do outro colega, ou então pedir o conteúdo da prova do outro colega e mudar algumas palavras. E aí, lembrando, eu posso tirar a pontuação tanto total quanto parcial, porque tem gente que pensa que plágio é só quando a cópia é ipsilíteres, né? Não, gente. Cada pessoa tem um estilo de redação, e se você vê que uma questão está muito próxima da outra, o estilo de redação
Eu tenho experiência profissional suficiente, né? Tem 15 anos que eu em cursos superiores, e eu conheço isso. Então, faça o seguinte: vocês podem e devem discutir com os colegas a resposta correta da questão. Isso não é problema. Mas cada um redija a sua resposta com as suas próprias palavras, tá? Eu vou ler todas as provas, como eu fiz na passada. Eu conheço quando o aluno copiou de livro, quando o aluno copiou de outro colega. Então, por favor, não façam isso. Não façam isso. Então, citações diretas não são permitidas. Somente as citações indiretas. E me parece que, apesar de vocês fazerem TCC, tem gente que tem dificuldade de entender o que é uma citação indireta e o que é uma citação direta. Mas, assim, só reforçando, que eu não entendo como é que uma pessoa fez TCC e não sabe o que é uma citação direta ou indireta. Citação indireta é aquela no qual você escreve com as suas palavras, mas com as suas palavras o que o autor disse, o que você leu do autor. E citação direta é a que você copia ipsilíteres, ou seja, que você copia um trecho, né? Copiar não pode. O que você só pode fazer é escrever com as suas palavras, né? Se você escrever com as suas palavras aquilo que o autor coloca lá na obra que foi consultada. Outra coisa importante é que só mandem a prova através do Google Classroom. Não mandem por e-mail, não mandem por redes sociais. Inclusive, eu destaco que para vocês é mais seguro mandar pelo Google Classroom, porque lá fica registrada a sua resposta e depois a coordenação pode puxar um relatório, já que eles têm acesso às turmas virtuais, né? E eles veem lá que vocês fizeram, etc. E depois eles puxam o relatório para fins de verificar quem precisa fazer segunda chamada, quem não respondeu, quem é desistente, enfim. Então, esses são os avisos iniciais. Um detalhe que eu dou em relação à formatação é que tem alguns alunos, apesar que na turma de vocês não teve esse problema, não. Mas tem algumas turmas que os alunos dizem, professor, a gente não tem notebook, então para formatar é complicado. Olha, pessoal, vocês podem baixar o Office no celular e usar utilizando o login da A6. O login da A6 dá direito a vocês usarem o Office, né, o Word. Então, vocês podem fazer isso. Agora, os detalhes tem no suporte no portal da A6. Mas a A6 tem esse convênio. Ou o Google Docs, só que o Google Docs, Exaú, eu achei ele mais difícil para usar, mas dá para usar sim, dá para fazer nesse formato o Google Docs. Também a gente aceita, tranquilo. Então dá para se formatar. E o Google Docs, né, todo Android vem com o Google Docs automaticamente. O meu celular, que é um celular Android também, desse fraquinho, ele tem tanto o Google Docs quanto tem o Office. Né, eu tenho uma assinatura do Office compartilhada de família com a minha irmã. Então, fiquem ligados nesse aspecto. Pessoal, agora eu vou comentar as questões da prova de vocês. Semana que vem eu não sei se eu vou estar online, mas se for o caso, a gente vai estar online e comenta na hora. Mas ainda não recebi a confirmação por parte da coordenação e da reitoria como é que vai ser essa questão semana que vem em relação à semana de prova, né? Se os professores vão ficar online na hora da prova. Agora, de antemão, eu já digo que eu vou ter muita prova para corrigir em pouco tempo, porque semana que vem são provas, na outra semana já é segunda chamada e na outra já são as finais. Então, tem muita prova para corrigir em pouco tempo. A primeira questão de vocês, pessoal, vai ser, entrando diretamente na prova, vai ser do ponto 7, sujeitos de direito internacional. Nessa questão, vai estar descrita, porque, como vocês lembram, toda questão minha tem um caso, que pode ser hipotético ou pode ser concreto, para vocês analisarem de acordo com o que foi estudado naquele assunto. Então, na primeira questão, vai ter uma entidade descrita. Essa entidade ela pode ser três coisas. Ou ela é uma organização internacional, e se for organização internacional, você tem que classificá-la, dizendo, por exemplo, se ela é regional
ou se é global, se ela é política, se ela é técnica, enfim, de acordo com a informação que foi disponibilizada na prova. Aí, Vitor, se você precisar colocar parte da legislação, inclusive internacional, faça a citação indireta com a legislação, porque pode fazer também. Ou seja, comente a legislação com as suas palavras. E sim, se vocês utilizarem, esqueci de falar uma coisa, se vocês utilizarem uma referência que não esteja entre as sugeridas, vocês precisam colocar essa referência no final da prova também, tá? Sim, mas voltando aqui na questão do ponto 7, vai ter essa entidade descrita, é um caso concreto, e vocês vão dizer que tipo de entidade é. Pode ser organização internacional, se for organização internacional, vocês têm que classificá-la. Pode ser uma ONG, que é a organização não governamental, e pode ser uma empresa multinacional ou transnacional. Então, só pode ser 3 tipos de entidades. Não tem outro tipo de entidade. Agora, notem, não basta vocês colocarem assim, esta é a organização internacional. Não. É preciso explicar por quê, é preciso abordar aquele caso concreto, e aí tem algumas dicas que a gente dá. Se a entidade descrita for constituída por tratado, ela é organização internacional. Porque toda organização internacional é constituída por um tratado. Se aquela entidade, por exemplo, é uma entidade esportiva, ela é uma ONG. Porque nenhuma entidade esportiva que eu conheço é organização internacional. Inclusive Comitê Olímpico Internacional, FIFA, etc. Que as pessoas confundem muito, né? Eu já falei isso, inclusive, nas aulas. As pessoas pensam que entidades esportivas são organizações internacionais, enquanto que são entidades privadas, né? São ONGs, e são geralmente ou associações ou fundações, né? Entidades da sociedade civil. E pronto, então isso é em relação ao ponto 7. No ponto 8, o assunto é responsabilidade internacional. Vai ter ali uma situação e vocês vão analisar se existe responsabilidade internacional. Sobre responsabilidade internacional, eu recomendo quem não deu uma olhada naquele vídeo que eu fiz sobre a pandemia da China. É bom dar uma olhada porque no começo do vídeo eu falo bastante sobre a questão da responsabilidade internacional, né? E eu também disponibilizei um artigo de Valério Mazzuoli falando sobre o mesmo tema, né? E, aliás, eu estou encerrando hoje um artigo para mandar para publicação sobre aquela questão da pandemia da China. Isso, Isabelle, a segunda questão é de responsabilidade internacional. Vai ter um caso concreto e vocês vão analisar se ali há responsabilidade internacional, que tipo de responsabilidade internacional seria, se subjetiva, se objetiva, lembrando que subjetiva é a regra geral, né? E se eventualmente, preste atenção nisso, pode haver incidência de uma excludente da responsabilidade internacional, como, por exemplo, um caso fortuito, uma força maior, um estado de necessidade, que excluem a responsabilidade, mas é uma situação concreta, tá? É uma situação concreta, não é uma situação meramente hipotética. Pronto. Essa é a questão do ponto 2. Na questão do ponto 3, a gente vai ver o ponto 10. O ponto 9 não vai cair na prova de vocês, né? Vocês escolheram assim, foi a turma que escolheu. Então, vocês vão ver uma questão do ponto 10. E essa questão do ponto 10, pessoal, vai ser sobre a lei de imigração, que é a Lei Federal 13.455, 2017, e aí é pertinente a pergunta do Vitor, né? Em relação à legislação, como eu disse, em relação à legislação, façam também a citação indireta, não faça a citação direta. Ou seja, escrevam com as suas palavras o conteúdo da legislação, mencionando artigos, parágrafos e incisos, né?
mas redigindo com as suas palavras. A lei de imigração, pessoal, é o principal assunto do ponto 10, inclusive tem sido bastante cobrada na OAB. No último concurso, quem fez ou estudou sabe do que eu estou falando, e a tendência é que ela continue caindo novamente. Por quê? Porque é daqueles assuntos da moda que cada disciplina tem, né? Essa lei de imigração é uma legislação muito moderna, muito avançada. Ela ainda não pegou, entre aspas, como acontece aqui no Brasil, mas eu acho que eu já falei isso, eu acredito que vai acontecer com ela o que aconteceu com o Código do Consumidor, o que aconteceu com o ECA, ou seja, uma legislação muito avançada, feita por especialistas, e que demora um tempinho para pegar. Repito, Heloísa, 13.455, 2017. Lei Federal. Eu vou colocar aqui para quem quiser copiar, não está entendendo direito, né? Está cortando. Aqui é no chat, viu? Dê uma olhadinha no chat e copie. Então, essa lei é muito importante, como eu disse, inclusive vocês estão fazendo OAB, concurso, provavelmente vai continuar sendo cobrada. Aí algumas pessoas podem até questionar, sim, mas o governo Bolsonaro não vai revogar essa lei? Gente, duvido. O capital político que o governo Bolsonaro tem, ele vai usar para se manter até o final desse mandato e tentar a reeleição. Isso eu falo enquanto cientista político também, né? Então, eles não têm capital político para revogar uma lei. Agora, claro, pode deixar de aplicar, pode deixar enquanto lei morta, sim. Pode falar mal da lei, pode, mas o capital político dele, nesse momento, ele tem que usar para se manter, evitar um processo de impeachment, segurar e tentar uma reeleição, né? Então, é isso. Sim, pessoal. Aí, nessa terceira questão, o que é que eu quero? Vai ter uma situação hipotética, não é real, de um caso de um refugiado aqui em nosso país. Claro, os refugiados não são regidos apenas pela lei de imigração, também existe a legislação de refugiados, tanto nacional quanto internacional, mas nesse caso eu gostaria que vocês atentassem para o que a lei de imigração dispõe sobre o caso hipotético que eu estou trazendo. Como é que ela regularia aquele caso? Como é que ela normatizaria aquele caso? Se realmente aquele refugiado teria direito à questão que é trazida, à problemática que é trazida, se ele não teria direito, enfim, vocês vão analisar nessa perspectiva. Pronto, quando eu terminar aqui de explicar essa prova, eu vou mostrar a prova do período passado, desculpem, e a gente vai, vocês vão ver mais ou menos como é que eu gostaria. Claro, não é a mesma questão, mas é parecida. A quarta questão, por sua vez, pessoal, ela vai ser a partir do ponto 11, agentes diplomáticos. Aí o assunto que vai ser abordado também num caso hipotético é em relação a imunidades e garantias consulares. Lembrando, as imunidades e garantias consulares são somente para atos de ofício e não são extensivas aos familiares. Então, ali vai ter uma situação e vocês vão analisar se as garantias e imunidades consulares seriam aplicáveis naquela situação e explicar por quê. Porque sim, porque não, pode ser que sim, pode ser que não, né? Pois não, Heloísa, pergunte. Certo, tudo bem. Certo, eu entendi. Então vamos lá. Bem, pessoal, na questão do ponto 11, ela é sobre imunidades e garantias consulares. Vai ter um caso hipotético, e nesse caso hipotético vocês vão dizer se incide ou não essas garantias e imunidades consulares. Claro, dentro desse contexto de 5 a 15 linhas, é bom falar um pouquinho da extensão dessas garantias e imunidades consulares, que só lembrando, são para atos de ofício e não são extensivas aos familiares. Pronto, mais alguma coisa do ponto 4? Do ponto 4 não, na questão 4.11.
Bom, vamos agora falar da última questão, que é do ponto 12, direito de guerra, né, que eu passei na aula passada. Essa questão do ponto 12, pessoal, vai ser sobre o Tribunal Penal Internacional, TPI. Eu vou citar uma situação concreta que ocorreu de denúncia de uma pessoa no TPI. E aí vocês vão analisar se essa denúncia era pertinente ou não, de acordo com o que foi estudado sobre o TPI, né? Nesse caso aqui, um destaque que eu quero dar é o seguinte: o TPI tende somente a aceitar, essa é a dica que eu dou. O TPI tende somente a aceitar denúncias no caso de conflito generalizado na sociedade. Mesmo que seja uma situação, caso grave, se não há uma situação de conflito, de guerra civil, guerra internacional, alguma coisa parecida, o TPI tende a ignorar, mas tende. Pode ser, como qualquer tribunal, que ele mude a sua jurisprudência daqui para frente, né? Mas até hoje a tendência da jurisprudência do próprio TPI é essa. E pronto, pessoal. Essas seriam as dicas diretamente da prova de vocês. Agora, eu vou falar, vou mostrar para vocês uma prova de períodos passados. Um detalhe que eu dou, eu nunca faço uma prova igual de um período para outro ou de uma turma para outra, mas é muito parecido o conteúdo, né, no mesmo estilo. Então, fiquem atentos a isso. E aí, gente, eu vou agora mostrar uma prova. Pronto, se algum de vocês tiverem dúvida, nesse caso, como eu vou apresentar para vocês, eu não vou conseguir ver o chat. Aí perguntem no áudio ou peçam para algum colega ler, caso estejam com problemas de áudio. Porque essa outra eu vi porque eu não estava apresentando para vocês, né? Então, do lado do meu visor estava o chat e do outro lado estava a prova. Agora eu só vou ver a prova. Então, vamos ver essa prova do período passado, do ano passado. Também na turma da manhã, né? Se vocês não estiverem vendo, me avisem. Pronto, perdão. Eu selecionei aqui a questão do ponto 7, que a de vocês vai ser bem parecida no estilo, né? Só que a de vocês podem ser três entidades. Pode ser ONG, essa aqui também é parecida, né? ONG, Organização Internacional e Empresa Transnacional. Então, gente, a questão é a seguinte: a FIP, Federação Internacional de Polo, é a federação internacional que representa o esporte do polo, oficialmente reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional. Criada em 1982 para melhorar a imagem e o status do grande jogo de polo internacionalmente. A FIP possui 86 associações nacionais membros. Diferentes status de membros foram estabelecidos para que os países possam ser classificados de acordo com seus níveis de desenvolvimento do polo. Pronto, essa entidade que a gente está descrevendo aqui no ponto 7, que tipo de entidade é? É uma organização internacional? É uma ONG ou é uma empresa? Alguém se Uma atreve? ONG. É Uma uma ONG. ONG. Exatamente, é uma ONG. E reparem uma coisa, ela não é formada por estados soberanos, ela é formada por 86 associações nacionais de membros, que é, por exemplo, o que acontece com outras entidades esportivas como a FIFA. Quem representa o Brasil na FIFA é a CBF, que é uma instituição privada, né? Tem gente que pensa que é instituição pública, mas não é. A CBF é uma instituição realmente privada. Perfeito. Então, se fosse essa, eles já estariam ligados. A prova de vocês, pessoal, não está difícil. Inclusive, eu achei até que vocês pegaram a prova bem facinha. Tô achando que das turmas do nono, acho que a prova mais fácil que eu fiz foi a de vocês. Ô, Claro, não vou. professor, Oi. aí a pessoa diz, por exemplo, que é uma ONG e explica mais sobre a ONG, falando Sobre a ONG e sobre essa entidade aqui, comentar um pouquinho da entidade, né? Fala um pouquinho sobre a ONG, qual é o conceito, né? Por exemplo, de acordo com o Mausuoli, de acordo com o RESEC, ONGs que atuam internacionalmente,
são entidades barará, barará, barará. É por aí. Pronto, não tem mais nenhuma questão, né, dessa primeira. A segunda questão, pessoal, que é igual aqui a de vocês, é analise o texto abaixo a partir do estudado no ponto 8, responsabilidade internacional. Deixa eu ler aqui. O Bubolina e a empresa grega Delta Tankers, que o administra, foram citados na decisão judicial que autorizou o pedido de busca e apreensão em endereço no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 1º de novembro. Em sua decisão, o juiz Francisco Eduardo Guimarães afirma que o Bubolina teria sido o único a passar pelo polígono suspeito, demarcado como ponto de origem do derramamento, conforme indicado por relatório feito pela empresa Rex Tecnologias Geoespaciais e entregue voluntariamente à PF. Imagens de satélite coletados pela Rex apontam a mancha de óleo original em 29 de julho a 733 quilômetros, 395 milhas náuticas, a oeste do estado da Paraíba e fragmentos se movendo em direção ao litoral nordestino. Ainda segundo a decisão judicial, laudos técnicos emitidos pela Petrobras apontam haver uma correlação significativa entre amostras coletadas na Praia de Pipa, no Rio Grande do Norte, e petróleo cru ou um tipo de derivativo produzido a partir de petróleo venezuelano. Camila Costa, a trajetória do navio Bubolina, suspeito de ser o responsável pelo vazamento de óleo no litoral brasileiro. Esse episódio, acho que todos vocês se lembram, foi a questão do vazamento de óleo nas praias aqui, principalmente no Nordeste, né? Atingiu até, acho que o Rio de Janeiro, mas a área mais atingida foi a do Nordeste. Nesse caso aqui, pessoal, primeiro, não haveria responsabilidade internacional, depois ficou comprovado que esse navio não teria nada a ver, e essa empresa, né? Não haveria responsabilidade internacional, poderia haver responsabilidade do direito interno. Mas não por quê? Porque é uma empresa privada e a responsabilidade internacional ela envolve estados soberanos ou organizações internacionais, tá? Então a responsabilidade aqui é interna, a não ser que o navio fosse de propriedade de um estado, né? Pronto. Então, no ponto 8, também vai ser uma situação que vocês vão analisar se há ou não responsabilidade internacional e não esqueçam da questão das excludentes que podem incidir naquele caso que eu vou colocar na prova de vocês. A terceira questão, nessa turma também eles não escolheram o ponto 9, né? Inclusive eu tinha falado que o pessoal de direito não gosta daquele ponto 9. Apesar que teve algumas turmas agora que escolheram o ponto 9 para cair na prova. Mas, enfim. A terceira questão de vocês vai ser do ponto 10, também da lei de imigração. E o caso hipotético era bem simples. Farid, apátrida nascido na Síria, chegou no aeroporto de Guarulhos, São Paulo, e solicitou refúgio. Farid deseja permanecer no Brasil e, eventualmente, trazer seus familiares para este país. Bom, a situação aí é o seguinte, em relação a refugiados. Se você chega num posto de fronteira, no aeroporto, quando você solicita o refúgio, você não pode mais ser deportado ou impedido a entrada, e aí é dado a entrada no processo administrativo. Esse processo administrativo vai ser julgado no Conselho Nacional de Refugiados, que pode demorar de 6 meses a 2 anos para julgar e analisar. 55%, se eu não me engano, foi esse dado que eu trouxe na aula sobre isso, dos processos são deferidos. Caso o processo seja deferido, aí sim ele pode trazer seus familiares, porque existe o princípio da reunião familiar consagrado na lei de imigração, agora eu esqueci o artigo. Agora, reparem o seguinte, enquanto ele espera o deferimento, a análise do processo, ele pode permanecer no Brasil, ele tem direito a receber benefícios sociais que o cidadão brasileiro recebe, né? Enquanto ele aguarda a análise do julgamento, que é um processo administrativo, né? Se agilizou bastante, mas pode demorar de 6 meses a 2 anos para se deferir
E o Brasil atualmente tem 42 mil refugiados reconhecidos. Não é um número muito grande, né? Falou sobre esses dados na aula do ponto 10, que eu acho que foi videoaula no caso de vocês. Pronto. A quarta questão, a de vocês também vai ser um caso hipotético. Nesse caso aqui, seriam privilégios e garantias diplomáticos e consulares. Eu nem especifiquei, na de vocês, eu já coloquei que são consulares, né? Então, aqui seria o seguinte: Cicrano, 22 anos de idade, filho de um diplomata estrangeiro acreditado em Brasília, matou um pedestre na capital federal ao dirigir embriagado e com velocidade acima da permitida. Ao perceber o acidente, se evadiu do lugar, sem prestar assistência à vítima, mas teve sua identidade confirmada por câmeras de vigilância no local. Cicrano reside com o pai e está concluindo cursos superiores na Universidade de Brasília, UNB. Nesse caso aqui, esse filho de diplomata, ele teria os privilégios e garantias que são extensivos aos familiares dos diplomatas também. Ele não poderia ser preso. O máximo que o governo brasileiro poderia fazer é um inquérito policial e remeter ao seu país de origem, porque ele só pode responder penalmente lá, a não ser que o próprio país de origem renuncie à imunidade daquela pessoa, e aí ela vai responder o processo aqui no Brasil. Mesmo que o pai queira renunciar à imunidade, o Estado tem que confirmar. Por quê? A imunidade pertence ao Estado, não à pessoa, né? A imunidade ela é concedida à pessoa enquanto a pessoa está naquela função diplomática ou enquanto dependente daquela função. Mas um detalhe que eu ressalto aqui é que essas imunidades diplomáticas elas só são extensivas para os familiares no caso de diplomatas, cônsules não. Os cônsuls, a imunidade é só para o próprio cônsul, tá? E só para atos de ofício, não entra em atos da vida privada, não. Então estejam atentos a isso. A última questão aqui foi um caso hipotético, só que na prova de vocês vai ser um caso concreto mesmo. Aquela denúncia ocorreu. Aqui é hipotético. Fulana, com dupla nacionalidade brasileira e israelense, ingressou nas Forças de Defesa de Israel, FDI, e combateu nos territórios palestinos, onde foi acusada de cometer crimes de guerra e contra a humanidade, sendo denunciada pela Procuradoria-Geral do Tribunal Penal Internacional, TPI. O Brasil ratificou o Estatuto de Roma do TPI em 1998, em 2002, a Palestina, por sua vez, em 2015. Todavia, Israel jamais assinou ou ratificou o referido tratado. Nesse caso aqui, seria o seguinte, pessoal. Ela poderia ficar sujeito à denúncia no TPI por dois motivos. Pela nacionalidade brasileira, que ela também tem junto com a israelense, lembrando que isso é um caso hipotético, né? E também pela questão dos crimes, né? De crimes de guerra e crimes contra a humanidade terem ocorrido no território da Palestina, que é uma área de conflito e que aceita a jurisdição do TPI. Esse caso eu fiz baseado numa reportagem, acho que foi do Jornal do Comércio, de uma pernambucana, uma jovem, inclusive menos de 30 anos, que é sargento nas Forças de Defesa de Israel, né, de origem judaica, e tem dupla nacionalidade, e está lá. Porém, obviamente, a moça, e aí eu quero deixar claro, até porque alguém pode imaginar que ela tenha cometido, ela não cometeu crimes de guerra ou crimes contra a humanidade. Eu somente fiz uma hipótese em cima do caso dela, mas não tem nada em relação a essa pessoa, tá? Eu só peguei o caso e imaginei, por isso que eu coloquei, inclusive, que é um caso hipotético, né? Mas ela estava falando era do trabalho dela, estava falando da questão de por que ela foi para Israel e não sei o quê, né? Mas foi até bem interessante. Se alguém leu no JC, né? Ou depois pode procurar lá e acha a entrevista que ela deu. E pronto, gente. Essa é a prova de vocês. Deixa eu tirar aqui para a apresentação. Tá. Pronto.
Pronto, pessoal. Esse é um modelo de prova parecido com a de vocês. E agora eu fico aí disponível para, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, né? Vocês podem perguntar agora, né? Professor, Pois não. em relação ao trabalho, o Sim. senhor colocou que o máximo de tempo seria 12 minutos. Esses 12 minutos é contado com o vídeo total ou só o tempo de fala? Total. Total, é? Total. E respeitem, viu? Inclusive, teve gente da turma de vocês que eu tirei pontuação. Claro, eu tiro pontuação proporcional. Teve gente que apresentou em 20 minutos. Eu coloquei 12 e ficaram 20 minutos o grupo. E, claro, os grupos sabem que eu não tirei a maior parte, né? Eu devo ter tirado de meio a um ponto, proporcionalmente, porque aí a questão tem que ser proporcional. Mas quem não obedecer, seja máximo ou mínimo, eu tiro uma pontuação, sim. Ok. Tá certo? Então é total ali. Outra coisa, gente, façam os exercícios. Amanhã eu já vou lançar as faltas de quem não fez os exercícios do ponto 11 e do 12, que se vence hoje. Como a gente disse aqui no começo, para quem chegou depois, quem tiver reprovado por falta, ou queira eventualmente que a gente abone alguma falta, faça esse exercício facultativo que eu deixei sobre o AI-5, né? Quem não fizer, pronto, a gente pode, de antemão, nem tinha inicialmente pensado isso, mas como ele é facultativo, quem fizer, a gente abona. Olha, o Everson, só foram, falta 4 faltas para lançar. E do seminário, se alguém não fizer o seminário, faltam 6 faltas para lançar, né? Aí, hoje, termina os exercícios do ponto 11 e 12. Então, quem não fez, faça. Eu já vi que boa parte da turma de vocês fez. Eu estou com um relatório, mas ainda tem que puxar a versão final, porque. Porque o quê? Porque, pronto, amanhã de manhã eu já faço isso. Quando eu acordar, eu vou fechar o relatório e puxar para ver isso. Então, olhem também como é que está a situação de falta de cada um de vocês lá no sistema. Só falta agora essas duas dos exercícios que terminam hoje, o prazo e do seminário, tá? E tem umas 3 pessoas aqui da turma de vocês que estão bem penduradinhos por falta. Então, deem uma olhadinha. Pode ser também gente que tenha trancado, que tenha desistido, né? Mas dá uma olhadinha lá. Não vou dizer o nome para não gerar constrangimento. E façam o seminário, né? Aí, lembrando, quem não fizer o seminário leva 2 faltas e, de todo jeito, a prova só fica valendo 50%. Quem tiver sem grupo pode fazer individualmente, a gente permitiu isso, o tempo é reduzido aí proporcionalmente, né? É de 4, os 6 minutos eu coloquei, tem as instruções lá no Google Classroom, que agora eu estou esquecido. Pronto, o que mais, pessoal? Olha, Igor, eu só estou agora com a relação dessa segunda unidade, mesmo assim está faltando desses 2 últimos pontos. Do exercício do Google Classroom, exercício ponto 7, ponto 8, ponto 9, ponto 10, na segunda unidade, você ainda não tem falta. Na segunda, na primeira, aí realmente tem que estar com o portal RM aberto. Aí eu lhe aconselho, dê uma olhadinha lá. Mas o senhor já postou, não foi, professor? Só faltou Já, falta desses últimos que termina, né? Então, todos vocês dêem uma olhadinha amanhã antes de meio-dia eu posto. Porque pode fazer até a noite, quem não fez, né? O do ponto 11 e do 12. Tá certo? Mas, assim, agora, desses iniciais da segunda unidade, você não tem falta, não. Aí, da primeira eu lancei lá no sistema, você pode dar uma olhada que eu não tô com ele aberto, não, aqui. Aí, eu não gosto de ficar abrindo muitas janelas para não travar. Pronto, mais alguém tem alguma coisa? Por nada, disponha.
Então, gente, mesmo que semana que vem eu não estiver ao vivo, vocês podem mandar algum e-mail para mim e tal, certo? Então, podem colocar a presença aqui e podem saindo. Por nada, Exaú. Agradeço o seu reconhecimento, viu? E agradeço também a participação. A turma de vocês é uma turma muito participativa. É uma turma que a maioria dos alunos cumprem as atividades. Agradeço a vocês. Quero pedir a Deus que abençoe a todos aqui dessa turma, né? Agradeço vocês. Vocês são participativos, vocês perguntam, vocês questionam. Então, muito obrigado à turma de vocês. Obrigado, Rodrigo. Agradeço, viu, o reconhecimento. Eu gosto assim muito da turma de vocês, a turma que presta atenção, que você vê que eles estão acompanhando, que vocês estão acompanhando, né? E eu fico muito satisfeito, né? Vamos ver se no próximo período a gente continua trabalhando junto. A gente ainda vai não ter essa confirmação, mas esperamos que sim. Que bom, Kênia. Obrigado, viu? Então, tchau, tchau, gente. Até a próxima. Igualmente, Diana. Saúde para você, sua família e a todos vocês.
Pessoal, atenção. Quem entrou por último e quiser registrar a presença, fica à vontade que já já eu vou fechar o link, tá? Claro, se quiser perguntar alguma coisa também, fica à vontade, porque a gente ainda está online.